último vídeo, a gente pegou aquele conhecimento sobre variáveis compostas e criamos o nosso programa de lista de compras. Nessa aula vamos aprender o que são as funções e bibliotecas, que são ferramentas muito importantes para a organização e funcionalidade extra do seu código. Meu nome é Amandu. Eu sou o Eric. E vamos direto para o vídeo. Funções são estruturas que permitem agrupar um bloco de código que tem uma determinada função. Elas ajudam com a organização e com a reutilização do seu código. As funções são declaradas separadamente e ela pode ser utilizada várias vezes no futuro usando somente uma linha de código, ou seja, chamando o seu nome. Assim, ela é mais fácil de ser reutilizada e modificada no futuro. Nós podemos comparar as funções com as fábricas, por exemplo. Nas indústrias é dada uma matéria-prima para ser processada e assim formar um produto. Só que nas funções é dado alguma variável ou parâmetro para que ela processe e depois retorne um resultado final. Então, basicamente, uma função é dividida nessas três partes. Primeiro são os parâmetros, depois o processamento e, por fim, o retorno. A passagem dos parâmetros e o retorno de dados são opcionais. Dessa forma, você pode criar uma função que não retorna nada e que não solicita nenhuma informação para funcionar. Mas, logicamente, as funções têm que fazer algum processamento. Na verdade, você até pode fazer uma função que não faz nada, mas por quê? Para a gente criar uma função, precisamos primeiro avisar para o programa que a gente quer criar uma função. Então vamos escrever função. Depois, a gente precisa especificar qual é o tipo do dado que essa função vai retornar. E voltando àquele ponto, a função não necessariamente precisa retornar um valor, mas caso retorne, a gente precisa definir qual é o tipo desse valor. Aí tudo bem. Precisamos depois definir um nome para essa função, porque precisamos de uma forma de chamar essa função depois. E a gente vai chamar essa função pelo nome dela, assim como nós fazemos com variáveis. Depois nós abrimos parênteses e agora nós podemos declarar uma série de parâmetros. Esses parâmetros vão ser basicamente variáveis, formas da função solicitar dados. E é importante citar que esses parâmetros são opcionais, ou seja, a gente não precisa necessariamente pedir dados pela função, ela pode fazer processamentos internos. E para a gente declarar esses parâmetros, como eles são basicamente variáveis, nós primeiro precisamos especificar o tipo de dados daquele parâmetro e depois o nome daquele parâmetro. E separamos esses parâmetros por vírgula. Aí temos o tipo de dado do parâmetro 1, o nome do parâmetro 1, vírgula, o tipo de dado do parâmetro 2 e o nome do parâmetro 2 e assim por diante. Nós podemos adicionar quantos parâmetros nós quisermos, mas para terminar essa sequência nós precisamos fechar as aspas. Então, por fim, a gente precisa abrir chaves. E dentro dessas chaves a gente vai colocar o código que vai ser efetivamente executado. O que a gente quer que aquela função faça, os processamentos que a gente quer que ela faça. Depois da gente escrever todo o código que vai ser executado, nós terminamos a nossa função com o comando retornar. Esse comando serve para basicamente duas coisas. Primeiro, encerrar a função. E segundo, caso tenha algum valor atrelado a esse retornar, a gente pode acessar esse valor através da chamada da função. Quando nós chamarmos o nome daquela função no código, basicamente aquela função vai retornar o valor dentro do comando retornar. Vamos ver isso melhor nesse exemplo. Vamos criar um programa que faz uma saudação para o usuário. E uma coisa importante é que início já é uma função. Então, para nós conseguirmos criar outra função, nós precisamos criá-la fora dessa função início. Então, vamos criar a nossa função saudação. Agora, nós vamos definir algumas entradas de informações, ou os parâmetros. Nós precisamos de uma forma do usuário colocar o nome dele. Então, vamos criar uma cadeia nome. Ok, já temos os parâmetros necessários, abrimos chaves, e aqui dentro dessas chaves, nós colocamos o código. Então nós vamos criar uma variável chamada S, que vai simbolizar a nossa saudação. Ela vai ser uma cadeia. E essa variável vai ser bom dia, um espaço, o mais para concatenar e o parâmetro nome. E por fim a gente vai aqui embaixo e vamos retornar. Só que aqui, como você pode perceber, ele está dando um errinho. Isso significa que a gente esqueceu de definir o valor que vai ser retornado pela função. Então nós vamos colocar aqui cadeia, visto que a variável S é uma cadeia. Então ok, vamos chamar essa função aqui dentro da função início. Vamos colocar escreva e o nome da nossa função, saudação, junto com um nome que a gente queira. Vamos colocar Yamandu e fechar o comando escreva. Assim, quando nós rodarmos esse código, ele vai colocar bom dia Yamandu. E outra coisa interessante é que a gente não precisa necessariamente dessa variável aqui para retornar. Nós poderíamos muito bem colocar simplesmente essa expressão aqui, deletar essa cadeia, e quando rodássemos, ele iria dar exatamente o mesmo resultado. Mas é mais organizado colocarmos uma variável aqui embaixo. Então, recapitulando, para a gente definir uma função, precisamos primeiro do comando função,
colocamos o valor que vai ser retornado por essa função, o nome dessa função para a gente conseguir chamá-la depois no código, e os parâmetros que nós queremos para essa função. Depois colocamos entre chaves todo o código que queremos que essa função faça, todas as tarefas que ela deverá cumprir. Por fim, para a gente acessar essa função, nós precisamos colocar o nome dela, e caso tenha algum parâmetro, nós colocamos dentro dos parênteses aqui. Mas o que acontece se a gente colocar essa variável que está dentro da função fora dela? Ou seja, o que acontece se a gente colocar escreva com a variável s? Vamos tentar rodar esse código. Você percebe que dá um erro e diz que essa variável não foi declarada nesse escopo. Basicamente, essas chaves elas definem o escopo de cada bloco de código. Seria como os limites. Uma variável que está dentro de um bloco de código não pode ser acessada fora desse bloco de código. Então, se a gente colocasse uma variável dentro do bloco de código início, cadê IAS é igual a bom dia, agora sim ela iria funcionar, porque essa variável está dentro desse bloco de código. Mas e se a gente tirar desse bloco de código e colocar fora do bloco de código das duas? Se a gente fizer isso, essa variável vai passar a ser global, ou seja, ela está fora do escopo dessas duas funções, mas continua dentro do escopo do programa. E isso significa que ela tem acesso aos blocos de código aqui dentro. Só que se a gente mudar essa variável aqui para qualquer letra, essa variável só consegue ser acessada dentro desse escopo aqui, enquanto essa variável consegue ser acessada de fora. Como a gente acabou de perceber, ele acabou de retornar o valor dessa variável aqui. Então, basicamente, as funções podem fazer qualquer coisa que você quiser. E por isso, elas são muito usadas. Você pode não ter percebido, mas o escreva é uma função, o leia é uma função. Então, já existem várias funções que vêm de fábrica no Portugal. Só que você ainda não tem acesso a todas as funções que o Portugal tem. Isso porque, se quando você criasse um programa, ele automaticamente te desse acesso a todas as funções existentes no Portugal, basicamente o seu programa ia ficar muito pesado com várias funções que você não vai usar. Só que caso você queira usar uma dessas funções mais específicas que existem no Portugal, você pode usar as bibliotecas. As bibliotecas são presentes em quase toda a linguagem de programação, e a ideia das bibliotecas é essa: você ter acesso a variáveis, funções que podem ajudar para alguma coisa específica. Então as bibliotecas são basicamente um conjunto de códigos, que sejam eles de funções, de variáveis ou qualquer outra coisa, que você pode importar para o seu código e usar esse código pré-criado. Então você não vai precisar escrever todas aquelas funções do zero. Ah, por sinal, vocês notaram isso aqui? Essas aqui são todas as bibliotecas que o Portugal Studio tem. Ela tem uma biblioteca sobre arquivos, internet, objetos, teclado e utilidades, calendário e muitas outras. Então, se você quiser que seu programa tenha alguma coisa a ver com som, você pode simplesmente marcar aqui, sons. E ele vai criar essa linha de código. Inclua biblioteca sons. A maneira que você inclui uma biblioteca muda de linguagem para linguagem, mas no Portugal é dessa maneira. E todas as linguagens possuem o mesmo conceito. Cada biblioteca tem um nome e você tem um comando de incluir essa biblioteca no seu programa. Agora, todas as funções criadas dentro da biblioteca sons foram importadas e você pode acessar elas no seu código. Vamos usar um exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma função já pronta no Portugal, a biblioteca de texto. Quando a gente clica aqui, nós importamos a biblioteca para o código e nós recebemos esse textinho aqui em cima, inclua biblioteca texto. Ok, já importamos a biblioteca texto. Agora eu quero que toda a cadeia que seja retornada da função saudação seja em caixa alta. Aqui na frente de saudação vamos colocar texto, que é o nome da biblioteca, ponto. Depois a função que a gente quer, que é a caixa alta, e nós colocamos entre aspas uma cadeia aqui. Vamos envolver essa função entre parênteses e vamos executá-la. Percebendo que todas as palavras agora estão em caixa alta. O que basicamente aconteceu aqui foi: a função saudação recebeu no parâmetro nome o valor Yamandu, combinou isso com bom dia mais nome e retornou bom dia mais Yamandu. Só que como a gente colocou texto.caixaalta, o que a gente basicamente fez foi: dentro da biblioteca texto, nós acessamos a função caixa alta e dentro dessa função nós passamos outra função saudação, ou seja, o valor que essa função retornou, que é bom dia e Yamandu, para essa função caixa alta. E a função caixa alta basicamente retornou o valor bom dia e Yamandu, tudo em caixa alta, e o comando escreva escreveu esse valor no console. Então o que temos aqui são uma série de funções que estão processando os valores retornados por outras funções. E uma coisa interessante que a gente pode fazer é que a gente pode dar um apelido a essa biblioteca.
nós podemos vir aqui em texto, que é o nome da biblioteca, colocar uma setinha, que é composta por 2 traços e esse símbolo de maior, e nós colocamos o nome que a gente quer para essa biblioteca. Nós vamos chamá-la de TX. Agora, se a gente escrever TX aqui, vai basicamente chamar essa biblioteca texto. A gente está dando um apelido para ela. Vamos rodar e nada mudou porque a gente está efetivamente chamando a função caixa alta da biblioteca TX, ou seja, da biblioteca texto. Isso é útil porque caso a gente tenha uma biblioteca com um nome muito grande, como por exemplo, a Biblioteca Matemática aqui do Portugal. Se a gente tivesse que escrever matemática todas as vezes que quisermos usar alguma função da Biblioteca Matemática, seria um pouco incômodo. Então nós podemos colocar o nome da Biblioteca Matemática para simplesmente mate, ou só M. E iria funcionar da mesma forma, porque a gente está definindo esse apelido para a biblioteca matemática. Se a gente chamar pelo apelido, a biblioteca matemática também vai ser chamada. Então, basicamente essa foi a série de Portugal. A gente espera que ela tenha sido útil para você. E caso tenha alguma dúvida, deixe sua dúvida nos comentários que a gente vai responder. Daqui a pouco a gente vai lançar outras séries, então caso você não queira perder, se inscreva no canal. E caso você tenha realmente gostado dessa série, eu peço que você deixe seu like nos vídeos, que isso ajuda bastante pro YouTube mostrar nossos vídeos para outras pessoas. Então é isso. Até a próxima. É porque, tipo, função literalmente significa função. Se tem uma função que não tem função, qual é o sentido?